Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada nós falamos sobre o período jesuítico, a primeira sistematização de uma educação no Brasil. Ela era feita pela Companhia de Jesus e tinha uma aliança, entre a realeza de Portugal e a Igreja Católica, e por isso que os jesuítas vêm para o Brasil para catequizar e alfabetizar os índios que estão aqui. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o período pombalino, que vai de 1760 a 1808. Em 1759, o Marquês de Pombal, que está no governo português, podemos assim dizer, ele expulsa os jesuítas de todos os territórios portugueses, porque ele tem uma outra visão, uma outra ideia a respeito da educação e quer usar isso em favor do Estado para atingir os objetivos do Estado e não da Igreja. Então, a gente fala que ele fez uma reforma pombalina, e entre essa reforma, entre as ações dessa reforma, estava a expulsão dos jesuítas de todo o território português, e Brasil se inclui nisso. Para o Brasil, a expulsão dos jesuítas significou, entre outras coisas, a destruição do único sistema de ensino existente no país. O Fernando de Azevedo, ele escreve que foi a primeira grande e desastrosa reforma de ensino no Brasil, porque embora os jesuítas estejam ali com outras intenções em relação à educação, era uma sistematização, tinha uma organização da educação para o povo brasileiro, E Pombal, ele tem, como que eu posso dizer, boas intenções, Só que essas boas intenções, elas ficam restritas a Portugal e não às colônias, portuguesas. Então, enquanto na metrópole, que é Portugal, buscava se construir um sistema público de ensino mais moderno e popular, na colônia, que é aqui no Brasil, apesar das várias tentativas, através dos sucessivos alvarás e cartas régias, as reformas pombalinas no campo da educação só logrou desarranjar a sólida estrutura educacional construída pelos jesuítas, confiscando-lhes os bens e fechando todos os colégios que os jesuítas tinham aberto aqui no país. Como que ficou a organização do ensino nesse período? Pombal estabeleceu as aulas régias, que eram estudos autônomos e isolados, ou seja, um não tinha ligação com o outro. Esses estudos eram de latim, de grego, filosofia e retórica. Cada disciplina possuía um professor único, e as matérias, elas não se articulavam umas com as outras. Em lugar de um sistema mais ou menos unificado, baseado na seriação dos estudos, o ensino passou a ser disperso e fragmentado, baseado em aulas isoladas que eram ministradas por professores leigos e mal preparados. Isso aqui no Brasil, tá, gente? Quais que são os pontos importantes para a gente continuar estudando a história da educação no Brasil? Que as aulas régias, elas instituídas ali por Pombal, elas constituíram a primeira experiência de ensino promovido pelo Estado na história brasileira. Então, a partir desse momento, a educação passa a ser uma questão do Estado, Então, comece a pensar, então, numa educação pública que é oferecida pelo Estado. Então, isso é um passo importante para a história da educação, porque desde então o Estado se encarrega pela educação do povo, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigada.